Olá, câmera. Olá, pessoas. O que você vai ver em seguida é mais um vídeo da série Para Começo de Conversa, que busca introduzir questões e reflexões importantes, sem as quais a gente não vai dar muito conta de passar por essa pandemia e enfrentar um futuro que parece cada vez mais difícil para a nossa espécie. Conversa em seguida com Lígia. Lígia é minha amiga, cursa medicina na Federal de Juiz de Fora, uma pessoa incrível que tem um ativismo fenomenal em tantos campos, que me ensinou muito também como pessoa, me ajudou a me formar enquanto ser humano, e agora a gente se reencontra para falar de um encontro particularmente revelador. A saúde pública encontra o coronavírus. Fiquei com Lígia. Tranquilo. E aí, amiga, como você tá? Como você tá se sentindo? Estão acabando aí? Porque difícil não é mais uma palavra que dá pra usar, né? Difícil parece tão 2015. Nossa, muita coisa. Nem dá mais. Acho que a gente também já tá num ponto da quarentena, né? Que a gente tá gravando isso. Eu já tô há quase 2 meses em casa, então já foram muitas emoções e muitos clichês de quarentena. Tá difícil ficar em casa, a gente talvez já esteja começando a acostumar um pouco, mas ao mesmo tempo não. Nossa, concordo. Mas E você, como é que... eu tô bem, amiga. Eu tô aqui, né? Tô totalmente trancado. Eu me identifico muito com o que você falou. Assim, o processo de adaptação tá difícil. Muita coisa já foi, já se adaptou, mas a maioria não, eu acho. Ainda a gente sente muito essa restrição de liberdade, né? Mas o que eu... mas, Lígia, deixa eu te perguntar, que você se apresentasse pra gente aí, porque uma coisa que eu tenho aprendido nos meus vídeos é que eu não tô falando para as pessoas se apresentarem. Aí, depois muita gente pergunta assim, é legal o seu vídeo, quem era aquela pessoa? Aí eu fico assim, então, né, pois é. Então, meu nome é Lígia, eu estudei com o Ed em 2015, História, um pouco, que a gente fez um pouquinho no curso. Eu tenho 24 anos, eu faço medicina agora, estou no 10º período, estou no internato, mas ele foi suspenso por causa da pandemia. É isso. Uma apresentação resumida. Mas é assim mesmo. Deixa eu te perguntar, você que está na área da medicina, né? Você tem muitas pessoas que você conhece que estão envolvidas com o processo, amigos, e, se não me engano, amigos mesmo, né? Conhecidos que já pegaram. Eu queria que você contasse um pouquinho dessa realidade bem imediata, assim, de como que é já ter pessoas conhecidas e essa experiência de trabalho e estudo numa área agora tão delicada, assim. Então, é uma sensação muito estranha quando as pessoas que você conhece recebem diagnóstico de confirmação de coronavírus, porque eu estou meio acostumada a essas coisas acontecerem e eu nunca tá no meio disso, sabe? Essas coisas grandes parece que elas vão acontecer, não vai chegar até você assim. Não, tá acontecendo, e não vai chegar, tipo, a gente mora no Brasil, isso não vai chegar até aqui. Estou no interior de Minas Gerais, isso não vai chegar até aqui. E aí, de repente, tem uma coisa que é exatamente no seu nicho, assim, é exatamente os seus amigos que... Muitos amigos meus estão em casa também, por causa da quarentena, e porque muitos serviços de saúde foram suspensos também. Entendi. Mas todos eles estão em risco e é uma sensação muito... É uma sensação meio de não ter o que fazer. Mas também é uma oportunidade você estar no meio disso tudo e ver a verdade. Não a verdade, mas um pouco mais próximo do que realmente está acontecendo. Sim. Eu acho que a verdade é muito significativa, porque a gente está vivendo um momento de disputa, né, sobre isso, uma politização aí do coronavírus. Tem gente que acha que é
uma quantidade muito incrível de pessoas achando que é só uma gripezinha e que isso pode ter vindo da China, uma bobagem desse tipo. Acho que essa palavra não tá, a verdade não tá à toa aí, sabe? É complicado. Também tem muito desconhecimento em saúde, né, que foi revelado, assim. Isso foi bem marcante para mim, talvez como alguém que eu não estou atuando, mas eu tenho algum conhecimento em saúde, eu consigo ver como as pessoas não sabem, assim, como esse é um desconhecimento total. Isso é um erro generalizado, é um erro da nossa educação primária, é um erro dos profissionais em saúde, às vezes, que não fornecem uma educação em saúde. É um erro das pessoas que não têm o hábito de procurar fontes confiáveis. Mas isso é uma coisa que ficou bem evidente, assim. O que é um vírus, o que é uma bactéria, como me proteger, por que usar uma máscara, por que eu não tenho que usar. E talvez todas essas atitudes que estão contribuindo para uma expansão maior da pandemia, elas poderiam ser evitadas com um pouco mais de informação em saúde, né? Mas isso é uma coisa a longo prazo que não dá para começar. Teria que ter começado há muito tempo. Sim. Nossa, eu acho que essa bola que você levantou, assim, é muito uma coisa que está em xeque hoje, né? Que é a própria noção de saúde, né? Ou como essa pandemia mostrou que a gente estava numa trajetória de saúde no mínimo complicada, né? Porque tanto em questão de informação, a pandemia mostrou que a gente tinha muito pouco ferramentas para enfrentar isso, né? Nossa formação ela é deficitária. Todo mundo teve que aprender sobre curva, gráfico, vírus, bactéria, sabão, massa, tudo de uma vez, né? E mostrou muito que a gente não tinha uma noção, né, Lídia, sobre saúde coletiva, né? O que significa a gente ser saudável como um grupo, né? Queria que você falasse um pouco disso pra gente. Total, a gente estava falando disso também, que tanto umas informações objetivas, tipo, o que é um vírus, o que é uma bactéria, como o que é uma curva de crescimento, o que é uma epidemia, o que é uma pandemia, tudo isso são informações objetivas, mas tem uma noção também de saúde pessoal contra saúde coletiva, e o que as pessoas entendem por saúde coletiva, que eu acho que ficou bem evidente, assim, agora, que tudo está conectado, assim, talvez isso é uma noção intrínseca que a gente vai captar, de que não adianta eu estar cuidando da minha saúde, entre aspas, se o resto do meu país ou do meu planeta não estiver tendo acesso à saúde, porque eu vou adoecer da mesma maneira. Um pouco menos, claro, a disparidade de saúde em diversas classes é muito diferente, mas eu vou ter processo de adoecimento também se eu não tiver acesso à saúde globalizado. Por exemplo, isso antes do coronavírus, assim, tipo, no Brasil a gente tem muita tuberculose, em Minas é um lugar onde os valores endêmicos de tuberculose são muito altos. Nossa, não sabia. E é uma doença super séria, assim, se você for conversar com alguém de outro país e falar tuberculose, as pessoas vão ficar, meu Deus. Não adianta, e a tuberculose é um exemplo ótimo, que ela é transmitida pelo ar também, e não adianta eu me tratar, não adianta eu ter um melhor plano de saúde, se a pessoa que me fornece serviço, se a pessoa que eu vou conviver, se a pessoa que vai passar na mesma rua que eu, porque o mundo é um só, as ruas são uma só, tiver tuberculose, eu vou contrair também. Então, e o coronavírus deixou isso escancarado, que todas as pessoas vão contrair se não tiver um serviço de saúde coletivo e organizado. Não tem como você separar a saúde pessoal de saúde coletiva. A gente vê isso na nossa vida diária, né? Por exemplo, nunca se teve um hábito de, por exemplo, eu estou gripado, levar a sério a condição de você não ir ao seu trabalho, tanto por uma parte individual, eu já ia falar isso, coletivo, que né? muitas pessoas falam que você falou da parte da ignorância, que é só uma gripe, mas até esse lado é só uma gripe, a gripe é uma doença séria que mata milhares de pessoas todos os anos, e quando você falta no trabalho porque está gripado,
você é tido como um preguiçoso, você não está valorizando, você não corre atrás. E o empregador também, uma outra coisa que eu Também, falar, né? o papel desse empregador seria valorizar os outros empregados dele, valorizar essa rede e deixar aquela pessoa doente em casa. Para proteger os outros. Se só uma gripe, a gripe mata várias pessoas. Pessoas do grupo de risco do coronavírus é uma coisa muito séria. Mas não é levado, né? Medidas de higiene também não são levadas a sério nas empresas, não tem álcool. Álcool em gel é uma coisa assim, que muitas pessoas conheceram, muitos lugares. Nem o postinho que eu trabalhava tinha, que eu fazia estágio. Olha só. Porque não é um investimento assim que é levado a sério. Você ter medidas de higiene sérias e incentivar isso no ambiente de trabalho, no ambiente doméstico. É muito doido, porque olha como a gente age, né? Você falou aí dos empregadores, né? Não sei se as pessoas tinham uma consciência eu acredito que não, né? Elas não tinham uma consciência forte de que eles, nesse momento, também seriam agentes de saúde, né? Do tipo, se eu falasse, como tivesse uma conversa com os meus empregados de uma forma rápida, eficiente, tentasse já colocar quem está poder trabalhar em casa, poder trabalhar em casa, né? Isso já é uma ação. Então, acho que todo mundo se deparou com o fato de que antes disso a gente não tinha esse tipo de consciência, né? A gente ficava... É exatamente dimensionar o que seria saúde coletiva. Uma saúde coletiva, ela envolve vários agentes. E um desses agentes que é bem inesperado são empregadores, são chefes de algum serviço, gerentes de algum serviço, mesmo que seja um serviço público. Eles são agentes de combate nessa pandemia também. E eu vejo eu faço medicina, né, uma área da saúde, uma supervalorização assim, do médico, que realmente está sendo muito difícil. Para todos, para os médicos está sendo muito difícil também. Mas colocar mais médicos, às vezes, não vai resolver, porque precisa de EPI, precisa de equipamento de segurança, né? Os EPIs, precisa de material de UTI, suporte de vida avançado, precisa de muita coisa, e não adianta você colocar 1 milhão de médicos, 1 milhão de UTIs, se abrir as portas agora. Vai congestionar um sistema, qualquer sistema super estruturado que fosse, congestionaria. O papel dos empregadores nesse momento é esse. É você, às vezes, um lugar com 100, 200 funcionários que fecha as portas vai salvar muito mais vida do que um médico num posto de saúde, numa unidade básica de saúde que não tem ventilador, que vai trabalhar ali com um estetoscópio para escutar o tórax, com raio-x. E essa é uma medida que eu acho que as pessoas vão dimensionar também, que eu espero que dimensione. Que eu vejo todo mundo falar sobre qual o futuro do mundo após o coronavírus. Na área da saúde, eu queria que mudasse isso, assim. A dimensão de saúde coletiva é muito maior do que você individualmente procurar recursos de saúde. Não adianta você tomar suco de laranja com gengibre todo dia, se a pessoa que mora no seu prédio estiver tendo que trabalhar num serviço que não é essencial e lá não tiver medidas de proteção. Isso é muito doido, porque isso é uma interdependência gigante que a gente tem que pensar a todo momento. Teria que ter começado a ser pensada muito antes disso começar. E já é pensada, muitas pessoas acreditam nisso, né? Muita gente já tenta lutar por isso, né? Acho que a gente, por mais que a gente não reconheça, a gente vive num ecossistema. O verdadeiro ecossistema é muito, assim, por causa da ecologia mesmo, né? Mas as nossas relações econômicas criaram um ecossistema muito fino, muito... Se altera uma coisa ali, muda uma coisa lá, né? E a gente podia, talvez, não sei, quem sabe essa invasão de um mundo biológico e material agora, que é esse coronavírus, que simplesmente não está nem aí para as nossas frustrações, nossos planos, né? É o mundo material vivendo, o mundo biológico vivendo a despeito da nossa vida, né? Isso consiga a gente fazer a gente repensar algumas coisas. E aí, nesse sentido, eu queria até te perguntar, né? Essa interdependência que não é tão evidente, ela vai, assim, a lugares que a gente comumente não conversa, né? Então, por exemplo,
temos o caso da Amazônia. Se as pessoas vão avançando sobre a Amazônia, a gente vai tocando em ecossistemas que nunca foram tocados ou tiveram comunicação intensa com a vida humana, né? E, Lígia? Tá, Voltou? Voltou. Pode falar. Lugares que não tiveram contato intenso com a vida humana, Sim. que você está falando. E aí a gente pode descobrir até novas zoonoses, né? Como pode ser, e isso pode ser muito perigoso. E a gente não pensa como isso também faz parte da saúde coletiva, né? Até nesse aspecto das zoonoses, tiveram várias pandemias muito sérias que eram zoonoses. Isso faz pensar em outro assunto, que são os trabalhadores de frigoríficos, trabalhadores de cultura de gado, cultura de animais para abate. Acho que ninguém pensa nisso, na saúde desses trabalhadores, Coletiva, porque quando né? eles estão ali na ponta da nossa alimentação, na ponta do que vai ser passado para a gente, mesmo que você não ingira esses alimentos, não ingira alimentos de origem animal. Você vai ter contato com pessoas que tiveram contato, tudo isso é muito interligado. E esse aspecto da zoonose a gente tem que pensar muito. Outra coisa que a saúde dos trabalhadores desses lugares, desse tipo de produção, ela afeta diretamente a nossa. E de outros trabalhadores que fico pensando aqui agora que foram colocados em foco, assim, de como que a saúde deles afeta diretamente a nossa. As pessoas de serviços gerais, de limpeza, entregadores de delivery, entregadores. A saúde deles afeta diretamente a nossa e a gente só começou a pensar nisso por um motivo até egoísta, que é, se ele contrair coronavírus, eu tenho chance de ser contaminado. Mas ele... Exatamente. Tem muita... A questão do trabalho doméstico, né? Eu não sei qual estado foi, ainda não lembro agora muito bem se é Manaus, mas se não me engano, da região norte. Agora que já atingiu o máximo de leitos, começou a implementar o lockdown mesmo. E um dos serviços essenciais descritos pelo governador na carta dele de decreto do lockdown foi que um serviço essencial é o trabalho doméstico. E, assim, a justificativa que está no texto é por causa que os médicos vão precisar desse tipo de trabalho, porque senão não vão conseguir ajudar, né, e fazer a questão da reprodução social, né, ir para o trabalho, voltar em casa e tal. Mas a gente sabe que isso pode ser muito uma justificativa, assim, besta para uma classe mais alta que talvez nunca soube ou já esqueceu depois de tantos anos, de tantas décadas, o que é lavar um banheiro, o que é cuidar de uma casa. Cuidar das próprias necessidades, né? Isso é absurdo. Assim, pensando em quem realmente precisa desses serviços, eu vou pensar que tem um médico lá trabalhando 18 horas, um enfermeiro trabalhando 18 horas por dia. Ele realmente não vai ter condição de cuidar das necessidades básicas dele. Mas até essa lógica é errada, porque você tem que explorar a mão de obra de outra pessoa para dar conta do que foi passado para você. Isso fica disfuncional rapidinho, assim. Rapidinho isso é disfuncional. Não precisa esperar um contexto tão grande quanto uma pandemia. Mas pensando em várias pessoas que não precisam disso e que acreditam que precisam, porque está ali há muito tempo. E é ainda mais triste, assim. É mais triste pensar que isso é ineficiente, porque a circulação de pessoas, as pessoas que estão recebendo trabalhadores domésticos em casa, que estão domésticas, elas também vão se contaminar. Então é ineficiente para elas. Mesmo que ela esteja no papel ali de explorador, que está explorando uma mão de obra desnecessária, elas também vão se contaminar, elas também estão se colocando em risco. E isso é ignorante. Assim, chega a dar dó ao mesmo tempo que você fica com uma sensação de que uma injustiça está acontecendo. Talvez... Pode falar. Não, você estava falando de como mostrou que as coisas são conectadas, né? Dos estados, que eu fiquei pensando nisso em uma larga escala, que eu sempre achei muito estranho como que estava dividindo. Não, tá na Itália. Como se sim, tem uma fronteira ali desenhada e o coronavírus vai respeitar essa fronteira e ele não vai entrar. E isso é muito doido, que os países, tipo assim, nada existe. Os países não existem, as fronteiras de estado não existem, as fronteiras de classe não existem, foi tudo criado,
e a natureza não respeita isso, a saúde não tá nem aí para isso. Isso é incrível, esse aspecto que você levantou, assim, ele mostra pra gente como a gente ficou, ao longo do tempo, a nossa espécie ficou super autocentrada, né? A gente acha que as nossas fronteiras, assim, a fronteira entre a Itália, a França e a Alemanha é a fronteira real, né? Assim, realmente, né? A gente fala tanto sobre passaporte, sobre muro, e agora a questão dos imigrantes na Europa, que se acentuou nas últimas décadas, né? A gente fica, assim, nosso mundo humano parece material demais, né? E a natureza, a gente esquece que a gente habita uma terra, né? A gente pisa uma terra, e a gente trata essa terra como propriedade, a gente trata essa terra como nossa. Então a gente fica tão autocentrado que quando surge um vírus, a reação é essa, né? Não, tá na Itália. É tipo assim, a Itália realmente fica no planeta, fica em Marte, né? Portanto, ela não vai conseguir atravessar o espaço sideral. Só que não, né? Isso é muito sério. E acho que o coronavírus veio para mostrar várias coisas que a gente vai fazer. Por isso que é tão chocante, é tão desgastante para a saúde mental também, você tá nessa situação, porque vários valores que a gente criou foram derrubados. E uma junção com outro vídeo que você já postou, da Jéssica, que ela fala que a gente tem que ter um sistema de saúde globalizado, isso não vale para o SUS. A gente tem que pensar muito além disso, teria que ter um sistema de saúde globalizado do globo inteiro, do planeta inteiro, porque isso está realmente conectado. Então, não adianta você pensar em uma política pública que vai beneficiar só a sua classe, ou que vai beneficiar só o seu país, ou que vai beneficiar só um grupo étnico que você se encaixa, porque essas coisas foram totalmente arbitrárias, criadas de forma arbitrária. E isso é muito doido de pensar. E é muito quebrador de paradigmas mesmo. E fica até difícil da gente pensar, porque esse desafio vai ficar para a gente como geração. E talvez essa seja um terrível ensaio, um ensaio tenebroso, um necro-ensaio, sobre as mudanças climáticas que virão, né? E será que a gente vai ter a capacidade de responder a isso, né? Porque a gente precisa disso urgentemente. Então fica essa pergunta, né? A catástrofe que se aproxima no Brasil, que se aproxima no mundo, ela sozinha é capaz de nos fazer mudar de comportamento ou fazer a gente se organizar politicamente para isso? Ou que formas de... Essa é uma questão doida para pensar com a psicologia. Acho que é legal, por isso que é bom reunir uma médica e um psicólogo, ou aspirantes a, né? Médico e psicólogo, para a gente pensar isso junto, porque se a catástrofe não fosse capaz sozinha de nos fazer mobilizar e falar, não, a rota que a gente estava seguindo não levava em conta a coletividade mesmo. A gente está descobrindo o sentido de coletivo e interdependência agora, uma coisa que escancarou isso para a gente. Mas se ela não for capaz sozinha... Eu acho que até nessa questão de como depois da catástrofe em saúde, o que eu, com cultura profissional da saúde, penso, espero que aconteça. Eu acredito que as medidas de higiene vão ser muito mais valorizadas do que eram. Eu realmente acredito nisso, que as pessoas vão valorizar mais o ato de lavar a mão entre as consultas, o ato de lavar a mão quando você chega em casa, de chegar em casa e tirar as roupas da rua antes de encontrar com seu filho de 1 ano. As pessoas vão valorizar isso muito mais. O que eu espero que aconteça, que eu não sei se vai acontecer, é você valorizar mais a pessoa que está doente, você dar um atestado para ela ficar em casa, você prevenir ela, você ter medidas de não contágio com os outros funcionários, com as outras pessoas circulantes. As próprias pessoas valorizarem a sua própria doença, a sua própria saúde, utilizar máscara, utilizar os medicamentos de forma correta. Eu acho que também, já tinha pensado nisso antes, que também talvez mude uma noção do que é procurar saúde, sabe? O que é procurar recursos de saúde. Porque a gente está vivendo um momento onde o postinho de saúde, as unidades básicas de saúde não estão funcionando como antes. O ideal é você ficar em casa. Então, se você tem hipertensão, se você tem diabetes, as suas receitas estão sendo renovadas. E para várias enfermidades que as pessoas antes procuravam um médico na hora, você não está procurando, você está tratando disso em casa
e você está procurando outros meios de cuidar da sua saúde. E eu fiquei pensando exatamente nisso. Isso é uma coisa que não tem tanto a ver com o coronavírus, mas que eu acredito que precise mudar urgentemente, que ficar em casa, não exatamente o coronavírus, mas o fato de ficar em casa e não ter esse acesso médico direto, tanto para quem está no SUS quanto para quem está em planos de saúde, mude. Porque para vocês, as pessoas estão procurando se manter saudáveis, fazendo atividade física, meditando, procurando uma forma de manter a saúde mental. Sim. E dá para ver, isso deixa escancarado, que não existe um remédio, assim. Não existe tanto você ir no médico porque você está ansioso, e aí depois você vai no médico porque você está com hipertensão, você vai no médico porque você está diabético, você vai no médico porque você está obeso. Tudo isso faz parte de um grande estilo de vida, que se não mudar, as doenças vão só aparecendo ali, uma em cima da outra. Mas as pessoas, porque estão inseridas nessa lógica de produtividade, de que produtividade é maior que a saúde, de que a saúde, que um médico vai resolver ali. Quando o médico entrar ali, ele vai resolver, ele vai te passar um remédio que vai te fazer, que vai compensar todos os déficits desse seu estilo de vida disfuncional, que te impuseram, que você escolheu. E esse remédio não existe, assim, não existe para ninguém. Existe talvez 1 milhão, um kit de 10 remédios que você toma por dia, que minimizem as consequências, mas isso não existe. E eu queria que isso mudasse. Se eu fosse fazer um pedido, eu queria que isso mudasse um pouco. Entendi. De você acreditar. Acreditar que ir no médico não vai resolver os seus problemas de saúde, porque as pessoas não estão indo no médico agora. Claro que muitas pessoas vão sofrer com isso. Isso são mortes indiretas do coronavírus, ou morbidades, pessoas que estavam conseguindo ter suas doenças em remissão, que estavam conseguindo ter, estava com uma asma compensada, e tudo isso vai descontrolar. Isso não vai ser contabilizado pelos dados do coronavírus, mas muitas pessoas vão talvez pensar que cuidar da saúde vai muito, muito além de ir no médico. Talvez é muito mais importante quando você sinta dor de cabeça, você pensar em todo o seu estilo de vida que levou a ter dor de cabeça, do que você ir no médico toda semana para buscar um remédio para dor de cabeça. Isso é uma possibilidade subjetiva muito, muito bacana, porque eu espero que a gente consiga apostar nisso, né? E, sei lá, como cidadão, qualquer pessoa pode tentar ter um agente nesse sentido agora. Acho que a gente pode sonhar com isso, com um comprometimento subjetivo, que no fundo da sua subjetividade você encontra o coletivo, né? Então, por exemplo, saber que o seu estilo de vida, a sua forma de vida, as eleições que a gente faz, a política que a gente faz para a Amazônia, a política para o trabalho, a escolha de tudo isso tem a ver com a construção dessa saúde, né? E partindo, acho que desde essa autopercepção que você está falando, essa autoconsciência, de tipo, mano, eu preciso mesmo repensar estilo de vida, porque isso faz parte da saúde. Então a gente precisa repensar estilo de política, estilo de trabalho. Eu acho que esse pode ser um bom sonho para a gente apostar nesse momento. Assim, eu te falei, né, que eu acredito que as coisas estão muito piores do que elas são mostradas. E a gente tem muitos desafios pela frente ainda, aqui no Brasil, principalmente, que as coisas começaram um pouco mais tarde do que no resto do mundo. E eu realmente acredito que não existe mais esse mundo que a gente conhecia. Talvez daqui 2, 3 anos exista. A gente teve uma pandemia, a nossa geração, assim, que é da nossa idade, passou pela pandemia de H1N1. Mas foi uma coisa extremamente menor. Nossa. Sim, com certeza. Mas eu lembro na época, assim, que a gente tentou, que mudava, tipo assim, tinha que lavar a mão na escola. Eu lembro de algumas coisinhas disso, eu lembro que mudou. Que algumas coisas mudaram, mas acho que na dimensão que a gente está vivendo vai ser uma coisa muito grande, que não vai existir mais. O que a gente conhece por saúde, o que a gente conhece por higiene, o que a gente conhece por direito à saúde no trabalho. Certeza. Ou a gente vai parar aqui de novo, porque existem milhões de vírus, milhões de zoonoses, milhões de possíveis enfermidades. Elas já existem, a tuberculose já existe. Acho que
Parece um momento, parece um ponto de virada, uma tarefa da humanidade agora, né? Tomara que a gente passe por isso. Lígia, eu gostei muito da nossa conversa, eu achei que foi muito maravilhosa. Mas para a gente tentar, sei lá, tentar inspirar a gente, vou te desafiar aqui a tentar indicar alguma coisa para a gente, algum filme, alguma série, algum livro, que acho que a gente possa inspirar esse momento. O que você acha? Da hora, que eu acho muito bom. Ai, não sei, umas indicações pessoais, então, de documentários da Netflix, eu acho bom. Então, vou indicar de saúde, assim, a pessoa que eu acho mais maravilhosa, que é o Drauzio Varela. Todo mundo já ama ele, agora ele tá bombando, mas o canal dele tem muita coisa ótima em saúde, assim, informações confiáveis. Então, quando você tiver alguma dúvida, tipo, ai meu Deus, não sei o que, água gelada dá câncer, essas perguntas geralmente estão respondidas lá. É muito bom. Um documentário que eu amo, que tem no Netflix, sobre o George Harrison dos Beatles, que é Living the Material World, Vivendo no Mundo Material, que eu acho muito legal. Eu quero assistir esse. Obrigado. É Living muito bom. World. Tá, obrigado. Deixa eu anotar aqui, pode falar. Tá. Um canal de podcast parecido com esse aqui, que é o do Mamilos Podcast, B9, que tem no Spotify, tem vários lugares, tem no podcasts, no aplicativo. Vou pensar mais coisa. Acho que tá bom. Acho que tá bom, né? Já é muita coisa. Já foi 3 indicações, obrigado, Vicky. Já Valeu. foi 3, tá bom. E lava a Espero mão, usa máscara, não sai de casa. É verdade. Fique em casa, pessoal. A gente finalmente, eu tava falando isso com minha mãe, que a gente finalmente tem a oportunidade de salvar a vida de uma pessoa. Essa é uma oportunidade que poucas pessoas tinham, e a gente finalmente tem essa oportunidade de poder salvar a vida de uma pessoa. Você ficar em casa, você vai invariavelmente evitar uma morte, assim, por números. Se você ficar em casa, você vai evitar uma morte. Isso era um privilégio que eu acho que poucas pessoas tinham antes, mesmo dentro da medicina. E agora todo mundo tem. Na cidade tenha poucas pessoas, né? Mesmo que na cidade tenha poucas pessoas, na sua cidade tenha com coronavírus, né? Quando a gente age assim, a gente até libera médicos para irem para lugares, médicos, enfermeiros, profissionais de saúde para ir para lugares que estão mais precisando, né? Então, mesmo que não tenha na sua cidade, ficar em casa já é salvar uma vida, né? E eu acho muito difícil que alguém esteja numa cidade que não tenha coronavírus, assim. Pode não ter notificado ainda. Mas... Tá bom, Lígia, muito obrigado. Um beijinho. Vou encerrar muito obrigada, Ed. Saudade. Um beijo. Deixa eu encerrar aqui. Um segundo.